Ok, eu vou fazer uma série neste fim de semana. É sobre todos os nomes redentores de Deus na Bíblia. Eu estou dando o nome de quem é Deus. Eu estou fazendo isso não só para você que está aqui, mas para todas as pessoas ao redor do mundo que não conhecem a Deus ou pensam que conhecem a Deus, mas realmente não conhecem. Veja, eu estou preocupada por causa de toda a pressão que existe em nosso mundo hoje para as pessoas não acreditarem em Deus. E todas as pessoas que ainda acreditam em Deus, mas que adiam servir a Deus por um momento mais conveniente em suas vidas, o que é uma coisa muito perigosa para se fazer, porque nenhum de nós realmente sabe em que momento Deus vai nos chamar para casa. Eu acho que se alguém... Eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Eu acho que alguém que realmente conhece, que realmente sabe quem é Deus, você jamais poderá não acreditar nele e não querer ter um relacionamento com ele. Eu não acredito que qualquer pessoa neste edifício, nesta noite, que não tenha recebido Cristo como Salvador, depois de ouvir-me, não creio que haja alguma maneira de você sair por estas portas sem tomar uma decisão de que você tem que ter um relacionamento pessoal com esse Deus do qual estamos falando hoje aqui. Eu acho que, para ser honesta, Deus é muito mal compreendido. Muitos o acham culpado por um monte de coisas que ele não fez e não lhe dão crédito pelas coisas boas que ele faz. Frequentemente o culpamos pelos nossos problemas, mas se algo de bom acontece, nós tomamos o crédito para nós. Nós temos que nos lembrar que nós temos um inimigo, seu nome é Satanás, Lúcifer, o diabo. Ele é o maligno, o grande enganador, o mentiroso. E ele vem para, diz a Bíblia, como um anjo de luz para enganar as pessoas. Eu estava pensando sobre isso hoje, sabe? Esse anjo de luz, eu acho que é realmente o que Satanás está efetivamente fazendo no mundo de hoje. E ele fez em toda a história, mas eu acho que ele está sendo realmente bem sucedido agora. Eu acredito que ele está fazendo muitas pessoas acreditarem que coisas erradas estão certas. E é muito importante para nós, como crentes que somos, permanecermos nesse caminho estreito e apertado que conduz para a vida e estarmos no mundo, mas não sermos dele. Nós estamos no mundo e se estamos aqui vivos neste momento da história, então estamos aqui com um propósito. E eu acredito que Deus tem colocado cada um do seu povo. Ele tem estrategicamente colocado em alguns lugares específicos da sociedade. Pode ser o lugar onde você trabalha, pode ser o seu bairro, pode ser a sua escola. Mas Deus tem você lá por uma razão. E você é a luz em um lugar escuro. E você precisa, como uma lâmpada acesa, deixar a sua luz brilhar. E você não precisa ser religioso, tentar bater na cabeça das pessoas com a Bíblia e não fazer nada no trabalho, pregar para todo mundo. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus e ter a sua presença em nossa vida. E assim, enquanto nós andamos e a maneira como tratamos as pessoas, farão as pessoas saberem que há algo diferente em nós, não que sejamos melhores, mas há algo diferente dentro de nós. Há uma paz, há uma alegria, há uma calma, há um amor, uma bondade com que elas não estão acostumadas e elas vão logo querer saber o que há de diferente em você. Amém? Agora, existem literalmente centenas de nomes na Bíblia para Deus e cada um deles representa alguma coisa que Ele faz. Por exemplo, cada vez que você sente a paz, quantos de vocês aqui hoje já sentiram a paz em sua vida? Toda vez que você sente a paz, isso é Deus. Porque Ele é o príncipe da paz. O tempo inteiro. Cada vez que um bebê nasce, isto é Deus, porque Ele é o doador de toda a vida. Amém? Na verdade, nós vemos Deus trabalhar todos os dias, de tantas maneiras, que é inacreditável, mas nós nos tornamos tão inconscientes do que Ele está fazendo, sabe? E nós precisamos ser muito mais conscientes do que Ele está fazendo. A Bíblia diz que Ele é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, nunca há qualquer lugar em que você esteja que Deus não esteja, nem por um segundo, nem por um milésimo de segundo.
de sua vida, você vai estar em algum lugar onde Deus não esteja. Mesmo em todos os nossos dias de pecado e miséria, algumas das coisas terríveis que nós fizemos, Deus nos seguiu nesses lugares e muitas vezes nos impediu de tomar decisões incrivelmente ruins e estúpidas, ou até mesmo quando o fizemos, Ele nos impediu de entrarmos nos problemas que poderíamos ter entrado, talvez porque alguém estava orando por nós, talvez porque alguém invocou o nome de Jesus em seu favor. Ele é onipotente, significa que Ele é todo poderoso. Não há nenhum problema que você tenha que Deus não possa resolver. Não há sequer um problema. Seja o que for que tenha te preocupado esta noite, você pode simplesmente esquecer. Porque o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente acima e além de tudo o que você poderia esperar, pedir ou pensar de acordo com seu poder que opera em nós. Ele é onisciente, significa que Ele sabe todas as coisas. Não há nada que Deus não conheça. Se por acaso alguém dissesse a você, quem é Joyce Meyer? Eu ouvi o nome dela, quem é esta pessoa? Tenho certeza que você pode dizer algo como, oh, ela é aquela senhora da televisão? Ou ela é aquela senhora da TV que ensina a Bíblia, sabe? Aquela que tem uma voz única. E em essência você estaria dizendo a eles iriam falar o meu nome e você diria a eles quem eu sou? Você conheceu o pastor Mike aqui hoje? Se eu dissesse a alguém de nosso escritório, quem é Mike? Eles diriam, bem, ele é um pastor aqui da equipe, no Ministério Joyce Meyer. Bem, diga-me um pouco mais sobre Mike. Ele é apenas um cara legal, ele é ótimo, encorajador, ele ora pelas pessoas, ele ama as pessoas, você sabe, ele é isso, ele é aquilo e aquilo outro. E assim, nomes significam alguma coisa. Eles significam algo, e significam muito mais nos dias em que a Bíblia foi escrita do que significam hoje. Abraão, por exemplo, era originalmente Abrão. E cada vez que o seu nome era chamado, se dizia alguma coisa a ele e sobre ele. Quando Deus decidiu que ele iria tornar-se o pai de muitas nações, o que era impossível porque ele nunca tinha tido um filho e tinha passado da idade fértil, ele então mudou seu nome de Abrão para Abraão, o que significa pai de nações. Assim então, toda vez depois que alguém falava o nome de Abraão, eles estavam dizendo que ele era o pai. O nome tem grande significado e eu acho que perdemos muito em nossa cultura porque nós realmente não sabemos tanto quanto nós deveríamos saber sobre todos estes nomes redentores de Deus que estão realmente no Antigo Testamento, mas a boa notícia aqui é que todos eles juntos culminam num único nome no Novo Testamento, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome e que é o nome do nosso Jesus, todo joelho se dobre. Amém? Eu tive uma espécie de pensamento divertido hoje. Eu pensei sobre todas as pessoas que não acreditam em Deus e que usam o seu nome o tempo todo. Então eu acho que é engraçado que as pessoas que afirmam não crer em Deus não consigam ficar longe do seu nome e sua presença, assim mesmo que eles não queiram acreditar, eles ainda têm que, em algum lugar, acreditar que existe tal pessoa, de qualquer forma, porque eles acabam sempre usando o seu nome. Então eu acho que talvez eles acreditem no que não querem acreditar e nem sequer sabem que eles acreditam nele. Em algum lugar bem lá no fundo deles. Quem é Deus? Bem, Paulo orou em Filipenses 3:10, algo que eu quero que nós olhemos, porque eu acho que é algo que nós temos de orar regularmente. E eu acho que é interessante porque Paulo já tinha escrito muito do Novo Testamento e ele ainda estava orando para conhecer a Deus. Eu acho que nós devemos orar para querer conhecer a Deus mais profundamente e mais intimamente. Por favor, não fique satisfeito com apenas um pouco de conhecimento religioso sobre Deus. Queira conhecê-lo. Você diz, bem, como você pode conhecer a Deus? Bem, você vai descobrir. Paulo diz, pois o meu propósito determinado, eu amo isso.
de todas as coisas que ele poderia ter dito. E ouça uma coisa que eu estou determinado a fazer. Eu quero conhecer a Deus. Ele não estava falando apenas saber a respeito de Deus. Ele disse, eu quero conhecer a Deus, quero ter experiência com Deus. Eu quero reconhecer quando Deus estiver trabalhando em minha vida. Amém? Todo o caminho das grandes coisas para as minúsculas coisas que nem significam muito para qualquer pessoa que não seja você. Eu tive uma daquelas pequenas piscadelas de Deus no outro dia. Ele apenas deixou-me saber que ele estava lá. Você não ama quando Deus apenas permite que você saiba que ele está lá? Amém? Eu quero realmente pedir que você preste atenção nesses momentos em sua vida. Veja, eu estive na igreja por anos e anos e anos e eu nunca tive momentos como esse. Porque mesmo que eu amasse a Deus e tenha nascido de novo, acreditasse que eu iria para o céu se eu morresse, eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Eu me pergunto quantas pessoas estão aqui hoje ou quantas assistindo pela televisão que você é assim. Você acredita que Deus existe, mas você não tem nenhum tipo de relacionamento pessoal com Deus. Você pode até ir à igreja todos os domingos, você ouve alguns poucos 20 minutos e sabe de um sermão. Você canta algumas canções de um livro e talvez você faça algumas coisas religiosas diferentes no seu domingo de manhã e você vai para casa e não pensa em Deus pelo resto da semana. Não é disso que a Bíblia fala quando diz que nós podemos conhecer a Ele. Nós precisamos conhecê-lo. Eu estou sempre fazendo conferências e seminários, então eu tenho que ficar muito à frente no que eu estou ensinando, especialmente no meu pensamento. É assim, quando eu estava me preparando para hoje, eu estava pesquisando algumas coisas que eu queria usar para o meu próximo seminário, que será daqui a algumas semanas, e assim, eu senti bastante certeza sobre 3 das mensagens, e eu tinha algum material preparado para 3 delas, mas eu não estava realmente certa do que queria fazer na 4ª, e assim orei sobre isso por um momento, senti que Deus colocou a preocupação no meu coração para pregar sobre preocupação e a ansiedade. Então eu estava me preparando para sair do meu escritório, eu não tinha muito tempo, e eu pensei, Deus, eu sei que eu tenho material sobre isso aqui, mas eu realmente não tenho tempo para chegar lá e procurar. E eu entrei numa pequena sala de arquivo onde eu mantenho muitas de minhas mensagens e materiais do passado, e havia ali naquele lugar 2 apostilas, como estas guardadas junto dos meus ensinos. Havia ali 2 em cima do meu armário de arquivo, e por alguma razão eu estava atraída a ir para lá. Movi o primeiro, o segundo dizia preocupação, ansiedade, angústia e cuidado. Agora, posso te dizer algo? Durante este tempo que eu tenho andado com Deus, pequenas coisas como estas realmente emocionam-me, por vezes mais do que uma coisa enorme. Eu estou dizendo a você que esse tipo de vida com Deus está disponível para cada um de vocês aqui, se você aprender a reconhecer Deus quando Ele está trabalhando em sua vida e parar de dizer que as coisas são coincidência ou sorte. Risque a palavra sorte do seu vocabulário. Você não tem sorte quando coisas boas acontecem. Você é abençoado quando as coisas boas acontecem. Efésios 3:10. Pois meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo e que eu possa progressivamente tornar-me mais profunda e intimamente familiarizado com Ele. Perceber e reconhecer e compreender as maravilhas de sua pessoa mais fortemente e mais claramente. Eu vou parar por aqui porque ele então vai falar sobre o poder que flui da sua ressurreição. Mas eu só quero que você veja que o apóstolo Paulo, que já tinha escrito uma grande parte do Novo Testamento, ainda é um homem de Deus que está orando para conhecer a Deus. Então precisamos fazer isso regularmente. Deus, eu quero conhecer você, eu quero conhecê-lo mais profundamente. Eu acredito que os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, eu acho que todos eles fizeram isso. Eu acho que Moisés queria conhecer a Deus. Eu acho que Abraão queria conhecer a Deus. Eu acredito que Esther e Ruth e todas aquelas pessoas que lemos queriam conhecê-lo. Não fique satisfeito com um pouco de conhecimento mental. Clame para conhecer a Deus. Amém? Talvez você tenha vindo aqui hoje pensando, sabe, eu tenho estes problemas, eu estava esperando que você falasse do meu problema. Deixa-me te dizer, se você conhece a Deus, não importa qual seja o seu problema. Você não vai nem precisar de ninguém para falar do problema, porque Ele vai falar com o seu problema. Quando você conhecê-lo intimamente e pessoalmente, e você começar a reconhecer quando Deus estiver trabalhando em sua vida, e você puder sentir sua presença, e você souber que você sabe, que você sabe, que você sabe que Ele está vivo, que Ele está trabalhando em sua vida, quer você o sinta, quer não, você não vai precisar de todo tipo de ajuda de fora, porque você terá a ajuda que precisa vivendo no seu interior, e você vai saber disso. Agora,
Mais uma escritura, Efésios 1:17. E se você for um parceiro com nosso ministério, eu oro isso sobre você muito frequentemente. Eu poderia até mesmo chegar perto de dizer diariamente. Paulo, mais uma vez, orando para a igreja, pois eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa conceder-lhes um espírito de sabedoria e de revelação e de visões sobre os mistérios e segredos do conhecimento profundo, íntimo e pessoal dele. Assim, Paulo não disse, eu estou orando para que você saiba como resolver o problema. Ele não disse, não estou orando para que o seu problema vá embora. Ele não disse, eu estou orando para que você tenha tudo o que você quiser. Ele disse, eu estou orando para que você tenha conhecimento íntimo, pessoal dele. Tudo o que nós realmente precisamos é nos envolver nele. E quando nós o temos, temos tudo o que precisamos. Agora, um dos primeiros nomes que nós ouvimos falar na Bíblia é Yahvé. E estes nomes, como eu disse, são todos usados no Antigo Testamento, eles não são utilizados no Novo. Mas eu acho que isso é apenas emocionante, porque uma vez que chegamos ao Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, e em seguida ele nos deu o seu nome, e em tudo que nós aprendemos aqui neste fim de semana, até sábado, quando finalmente chegarmos ao nome de Jesus, todo o resto está nesse nome. Então, o que neste mundo acontece, o quanto o inferno estremece, quando alguém que realmente sabe o que significa, fala o nome de Jesus. Oh, o quanto o inferno treme quando você se levanta de manhã e você levanta as mãos e diz assim, Jesus. Eu espero que este seja um curso de reciclagem sobre como fazer bom uso do nome de Jesus, falar seu nome, perceber o que você está fazendo quando está orando em seu nome, invocando o seu nome, porque seu nome representa Ele. Agora, Yahvé, naquele tempo, não podia sequer ser pronunciado, pois não tinha as vogais. Era apenas YHWH. E, na verdade, os israelitas fizeram isso de propósito, porque eles reverenciavam tanto a Deus que eles ficavam com medo de falar o seu nome. Agora, eu não quero incentivar ninguém aqui a sentir medo de Deus, mas a Bíblia diz que devemos ter um medo reverencial e temor, e eu pessoalmente acho que nós precisamos mais disso na igreja de hoje. E alguns de vocês realmente não entendem o que eu quero dizer com isso, porque você cresceu em toda essa cultura casual de que Deus é seu amigo, bem? Sim, Ele é. Deus é nosso amigo. E nós podemos estar à vontade com Ele, mas Ele é também para ser reverenciado, para ser temido, para ser adorado, para ser obedecido. Amém? Então eles nem sequer diziam o nome de Deus e mais tarde as vogais foram adicionadas. E então Yahvé significa literalmente, eu amo isso, eu sou. E de todos esses nomes de que eu vou falar a respeito, todos têm um significado, todos descrevem algo do caráter de Deus que pertence a você como crente em Jesus Cristo. Esta é uma mensagem muito prática, porque você vai ver através disso quem é Deus e quem Ele é para você. Não apenas quem Ele é para outra pessoa, mas este é um seminário de construção da fé neste fim de semana. Sua fé em Deus, ela será ativada. E você vai se livrar de muitos dos seus medos, preocupações e ansiedades e de muitas coisas que atormentam você no seu dia a dia. Amém? E eu provavelmente não vou ser capaz de explicar isso corretamente, a menos que você apenas entenda, mas vou fazer o meu melhor. Por alguma razão, esse nome, eu sou, apenas cada vez que eu digo e que eu reflito sobre isso, eu só posso ficar tipo assim, uau! Quem neste mundo é você? Quando a única maneira de descrever a si mesmo é eu sou.
É isso, eu apenas estou aqui. E quando Moisés foi chamado para ir até o faraó e ele estava com um pouco de medo, ele disse em Êxodo 3:14, quando eu for ao faraó e ele me perguntar quem me enviou, quem hei de dizer que você é? E vamos olhar o que Êxodo 3:14 diz. Vamos olhar muitas escrituras aqui neste fim de semana. Se você não gosta, você vê o lugar errado. E Deus disse a Moisés: eu sou quem eu sou, e o que eu sou, e eu vou ser o que eu vou ser. Ele disse: você deverá dizer isso aos israelitas: eu sou, enviou-me. Então isso é tudo que eu tenho que dizer hoje. Eu sou, me enviou aqui. E ele é o que ele é. Ele vai ser o que ele vai ser, ele vai fazer o que ele vai fazer. E não é dar conta de ninguém, e ninguém pode pará-lo. E quando ele é, se nós sabemos quem ele é, então medos se dissipam. E todos os problemas desmoronam como os grãos de areia no mar. Algumas pessoas passam a vida inteira rejeitando a Deus e dizendo coisas sobre eles que não faz qualquer sentido. Eu lembro-me do meu pai, que graças a Deus, por ele ter sido misericordioso com ele, mas meu pai, ele estava sempre tirando um sarro de alguém que tivesse algo a ver com Deus e ele simplesmente achava que sabia muito e realmente não sabia nada. E claro, ele estava apenas vivendo como o diabo e maltratando as pessoas, abusando de mim, maltratando minha mãe e não era outra coisa senão um homem atormentado. Então ele dizia: bem, eu serei salvo algum dia quando eu for bom e estiver pronto para isto. Sabe, como se ele pudesse simplesmente dar as cartas e ter Deus aparecendo para salvá-lo sempre que ele o quisesse. E a Bíblia diz, sabe, quero que você escute, a Bíblia diz que o Espírito de Deus nem sempre se esforça com os homens. E assim, e eu não estou dizendo que, sabe, você não possa ser salvo a qualquer momento, mas eu estou dizendo que quando Deus está lidando com você, não queira deixar isso de lado para uma outra hora, porque apenas no caso de talvez o seu tempo aqui acabar, antes de você decidir que é a sua vez de dar a sua vida a Deus. Eu acredito que quando Deus lida com a gente, nós temos de perceber que Ele fala sério, e Deus já está lidando com as pessoas aqui. Esta noite, já tem pessoas, sabe, sentadas em suas cadeiras, que você não é tão sério em seu relacionamento com Deus como deveria ser. Talvez alguém tenha te trazido aqui hoje, você nem sequer sabe por que você veio, e Deus quer virar sua vida de cabeça para baixo, transformá-la em todas as direções. E eu te digo, se você abrir seu coração esta noite e convidá-lo a entrar, você vai começar a melhor jornada de sua vida. Ok, eu vou fazer uma série neste fim de semana. É sobre todos os nomes redentores de Deus na Bíblia. Eu estou dando o nome de quem é Deus. Eu estou fazendo isso não só para você que está aqui, mas para todas as pessoas ao redor do mundo que não conhecem a Deus ou pensam que conhecem a Deus, mas realmente não conhecem. Veja, eu estou preocupada por causa de toda a pressão que existe em nosso mundo hoje para as pessoas não acreditarem em Deus. E todas as pessoas que ainda acreditam em Deus, mas que adiam servir a Deus por um momento mais conveniente em suas vidas, o que é uma coisa muito perigosa para se fazer, porque nenhum de nós realmente sabe em que momento Deus vai nos chamar para casa. Eu acho que se alguém, eu quero que você ouça o que eu vou dizer, eu acho que alguém que realmente conhece, que realmente sabe quem é Deus, você jamais poderá não acreditar nele e não querer ter um relacionamento com Ele. Eu não acredito que qualquer pessoa neste edifício, nesta noite, que não tenha recebido Cristo como Salvador, depois de ouvir-me, não creio que haja alguma maneira de você sair por estas portas sem tomar uma decisão de que você tem que ter um relacionamento pessoal com esse Deus do qual estamos falando hoje aqui. Eu acho que, para ser honesta, Deus é muito mal compreendido. Muitos o acham culpado por um monte de coisas que ele não fez,
e não lhe dão crédito pelas coisas boas que ele faz. Frequentemente o culpamos pelos nossos problemas, mas se algo de bom acontece, nós tomamos o crédito para nós. Nós temos que nos lembrar que nós temos um inimigo, seu nome é Satanás, Lúcifer, o diabo. Ele é o maligno, o grande enganador, o mentiroso. E ele vem para, diz a Bíblia, como um anjo de luz para enganar as pessoas. Eu estava pensando sobre isso hoje, sabe? Esse anjo de luz, eu acho que é realmente o que Satanás está efetivamente fazendo no mundo de hoje. E ele fez em toda a história, mas eu acho que ele está sendo realmente bem sucedido agora. Eu acredito que ele está fazendo muitas pessoas acreditarem que coisas erradas estão certas. E é muito importante para nós, como crentes que somos, permanecermos nesse caminho estreito e apertado que conduz para a vida e estarmos no mundo, mas não sermos dele. Nós estamos no mundo, e se estamos aqui vivos neste momento da história, então estamos aqui com um propósito. E eu acredito que Deus tem colocado cada um do seu povo, Ele tem estrategicamente colocado em alguns lugares específicos da sociedade. Pode ser o lugar onde você trabalha, pode ser o seu bairro, pode ser a sua escola, mas Deus tem você lá por uma razão. E você é a luz em um lugar escuro, e você precisa, como uma lâmpada acesa, deixar a sua luz brilhar. E você não precisa ser religioso, tentar bater na cabeça das pessoas com a Bíblia e não fazer nada no trabalho, pregar para todo mundo. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus e ter a sua presença em nossa vida. E assim, enquanto nós andamos e a maneira como tratamos as pessoas, farão as pessoas saberem que há algo diferente em nós, não que sejamos melhores, mas há algo diferente dentro de nós. Há uma paz, há uma alegria, há uma calma, há um amor, uma bondade com que elas não estão acostumadas e elas vão logo querer saber o que há de diferente em você. Amém? Agora, existem literalmente centenas de nomes na Bíblia para Deus e cada um deles representa alguma coisa que Ele faz. Por exemplo, cada vez que você sente a paz, quantos de vocês aqui hoje já sentiram a paz em sua vida? Toda vez que você sente a paz, isso é Deus. Porque Ele é o príncipe da paz. O tempo inteiro. Cada vez que um bebê nasce, isto é Deus, porque Ele é o doador de toda a vida. Amém? Na verdade, nós vimos Deus trabalhar todos os dias, de tantas maneiras, que é inacreditável, mas nós nos tornamos tão inconscientes do que Ele está fazendo, sabe? E nós precisamos ser muito mais conscientes do que Ele está fazendo. A Bíblia diz que Ele é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, nunca há qualquer lugar em que você esteja que Deus não esteja, nem por um segundo, nem por um milésimo de segundo de sua vida, você vai estar em algum lugar onde Deus não esteja. Mesmo em todos os nossos dias de pecado e miséria, algumas das coisas terríveis que nós fizemos, Deus nos seguiu nesses lugares e muitas vezes nos impediu de tomar decisões incrivelmente ruins e estúpidas, ou até mesmo quando o fizemos, Ele nos impediu de entrarmos nos problemas que poderíamos ter entrado, talvez porque alguém estava orando por nós, talvez porque alguém invocou o nome de Jesus em seu favor. Ele é onipotente, significa que Ele é todo poderoso. Não há nenhum problema que você tenha que Deus não possa resolver. Não há sequer um problema. Seja o que for que tenha te preocupado esta noite, você pode simplesmente esquecer. Porque o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente acima e além de tudo o que você poderia esperar, pedir ou pensar de acordo com seu poder que opera em nós. Ele é onisciente, significa que Ele sabe todas as coisas. Não há nada que Deus não conheça. Se por acaso alguém dissesse a você, quem é Joyce Meyer? Eu ouvi o nome dela, quem é esta pessoa? Tenho certeza que você pode dizer algo como, ela é aquela senhora da televisão, ou ela é aquela senhora da TV que ensina a Bíblia, sabe? Aquela que tem uma voz única.
E, em essência, você estaria dizendo a eles, eles iriam falar o meu nome, você diria a eles quem eu sou? Você conheceu o pastor Mike aqui hoje? Se eu dissesse a alguém de nosso escritório, quem é Mike? Eles diriam, bem, ele é um pastor aqui da equipe, no Ministério Joyce Meyer. Bem, diga-me um pouco mais sobre Mike. Ele é apenas um cara legal, ele é ótimo, encorajador, ele ora pelas pessoas, ele ama as pessoas, você sabe, ele é isso, ele é aquilo e aquilo outro. E assim, nomes significam alguma coisa. Eles significam algo, e significam muito mais nos dias em que a Bíblia foi escrita do que significam hoje. Abraão, por exemplo, era originalmente Abrão. E cada vez que o seu nome era chamado, se dizia alguma coisa a ele e sobre ele. Quando Deus decidiu que ele iria tornar-se o pai de muitas nações, o que era impossível porque ele nunca tinha tido um filho e tinha passado da idade fértil, ele então mudou seu nome de Abrão para Abraão, o que significa pai de nações. Assim então, toda vez depois que alguém falava o nome de Abraão, eles estavam dizendo que ele era o pai. O nome tem grande significado e eu acho que perdemos muito em nossa cultura porque nós realmente não sabemos tanto quanto nós deveríamos saber sobre todos estes nomes redentores de Deus que estão realmente no Antigo Testamento, mas a boa notícia aqui é que todos eles juntos culminam num único nome no Novo Testamento, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome e que é o nome do nosso Jesus. Todo joelho se dobre. Amém? Eu tive uma espécie de pensamento divertido hoje. Eu pensei sobre todas as pessoas que não acreditam em Deus e que usam o seu nome o tempo todo. Então, eu acho que é engraçado que as pessoas que afirmam não crer em Deus não consigam ficar longe do seu nome e sua presença, assim mesmo que eles não queiram acreditar, eles ainda têm que, em algum lugar, acreditar que existe tal pessoa, de qualquer forma, porque eles acabam sempre usando o seu nome. Então, eu acho que talvez eles acreditem no que não querem acreditar e nem sequer sabem que eles acreditam nele. Em algum lugar bem lá no fundo deles. Quem é Deus? Bem, Paulo orou em Filipenses 3:10, algo que eu quero que nós olhemos, porque eu acho que é algo que nós temos de orar regularmente. E eu acho que é interessante porque Paulo já tinha escrito muito do Novo Testamento e ele ainda estava orando para conhecer a Deus. Eu acho que nós devemos orar para querer conhecer a Deus mais profundamente e mais intimamente. Por favor, não fique satisfeito com apenas um pouco de conhecimento religioso sobre Deus. Queira conhecê-lo. Você diz, bem, como você pode conhecer a Deus? Bem, você vai descobrir. Paulo diz, pois o meu propósito determinado, eu amo isso. De todas as coisas que ele poderia ter dito, e ouça uma coisa que eu estou determinado a fazer, eu quero conhecer a Deus. Ele não estava falando apenas saber a respeito de Deus, ele disse, eu quero conhecer a Deus, quero ter experiência com Deus, eu quero reconhecer quando Deus estiver trabalhando em minha vida. Amém? Todo o caminho das grandes coisas, para as minúsculas coisas, que nem significam muito para qualquer pessoa que não seja você. Eu tive uma daquelas pequenas piscadelas de Deus no outro dia. Ele apenas deixou-me saber que ele estava lá. Você não ama quando Deus apenas permite que você saiba que ele está lá? Amém? Eu quero realmente pedir que você preste atenção nesses momentos em sua vida. Veja, eu estive na igreja por anos e anos e anos e eu nunca tive momentos como esse. Porque mesmo que eu amasse a Deus e tenha nascido de novo, acreditasse que eu iria para o céu se eu morresse, eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Eu me pergunto quantas pessoas estão aqui hoje ou quantas assistindo pela televisão que você é assim. Você acredita que Deus existe, mas você não tem nenhum tipo de relacionamento pessoal com Deus. Você pode até ir à igreja todos os domingos, você ouve alguns poucos 20 minutos e sabe de um sermão. Você canta algumas canções de um livro e talvez você faça algumas coisas religiosas diferentes no seu domingo de manhã e você vai para casa e não pensa em Deus pelo resto da semana. Não é disso que a Bíblia fala quando diz que nós podemos conhecer a Ele. Nós precisamos conhecê-lo. Eu estou sempre fazendo conferências e seminários, então eu tenho que ficar muito à frente no que eu estou ensinando, especialmente no meu pensamento. É assim, quando eu estava me preparando para hoje, eu estava pesquisando algumas coisas que eu queria usar para o meu próximo seminário, que será daqui a algumas semanas, e assim, eu senti bastante certeza sobre 3 das mensagens. Eu tinha algum material preparado para 3 delas, mas eu
Não estava realmente certa do que queria fazer na quarta, e assim orei sobre isso por um momento. Senti que Deus colocou a preocupação no meu coração para pregar sobre preocupação e a ansiedade. E então eu estava me preparando para sair do meu escritório, eu não tinha muito tempo, e eu pensei, Deus, eu sei que eu tenho material sobre isso aqui, mas eu realmente não tenho tempo para chegar lá e procurar. E eu entrei numa pequena sala de arquivo onde eu mantenho muitas de minhas mensagens e materiais do passado, e havia ali naquele lugar 2 apostilas, como estas, guardadas junto dos meus ensinos. Havia ali 2 em cima do meu armário de arquivo, e por alguma razão eu estava atraída a ir para lá. Movi o primeiro, o segundo dizia preocupação, ansiedade, angústia e cuidado. Agora, posso te dizer algo? Durante este tempo que eu tenho andado com Deus, pequenas coisas como estas realmente emocionam-me, por vezes mais do que uma coisa enorme. Eu estou dizendo a você que esse tipo de vida com Deus está disponível para cada um de vocês aqui, se você aprender a reconhecer Deus quando Ele está trabalhando em sua vida e parar de dizer que as coisas são coincidência ou sorte. Risque a palavra sorte do seu vocabulário. Você não tem sorte quando coisas boas acontecem, você é abençoado quando as coisas boas acontecem. Efésios 3:10. Pois meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo e que eu possa progressivamente tornar-me mais profunda e intimamente familiarizado com ele. Perceber e reconhecer e compreender as maravilhas de sua pessoa mais fortemente e mais claramente. Eu vou parar por aqui porque ele então vai falar sobre o poder que flui da sua ressurreição. Mas eu só quero que você veja que o apóstolo Paulo, que já tinha escrito uma grande parte do Novo Testamento, ainda é um homem de Deus que está orando para conhecer a Deus. Então precisamos fazer isso regularmente. Deus, eu quero conhecer você, eu quero conhecê-lo mais profundamente. Eu acredito que os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, eu acho que todos eles fizeram isso. Eu acho que Moisés queria conhecer a Deus. Eu acho que Abraão queria conhecer a Deus. Eu acredito que Esther e Ruth e todas aquelas pessoas que lemos queriam conhecê-lo. Não fique satisfeito com um pouco de conhecimento mental. Clame para conhecer a Deus. Amém? Talvez você tenha vindo aqui hoje pensando, sabe, eu tenho estes problemas, eu estava esperando que você falasse do meu problema. Deixa-me te dizer, se você conhece a Deus, não importa qual seja o seu problema. Você não vai nem precisar de ninguém para falar do problema, porque Ele vai falar com o seu problema. Quando você conhecê-lo intimamente e pessoalmente, e você começar a reconhecer quando Deus estiver trabalhando em sua vida, e você puder sentir sua presença, e você souber que você sabe, que você sabe, que você sabe que Ele está vivo, que Ele está trabalhando em sua vida, quer você o sinta, quer não, você não vai precisar de todo tipo de ajuda de fora, porque você terá a ajuda que precisa vivendo no seu interior, e você vai saber disso. Agora, mais uma escritura, Efésios 1:17. E se você for um parceiro com nosso ministério, eu oro isso sobre você muito frequentemente. Eu poderia até mesmo chegar perto de dizer diariamente. Paulo, mais uma vez, orando para a igreja, pois eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa conceder-lhes um espírito de sabedoria e de revelação e de visões sobre os mistérios e segredos do conhecimento profundo, íntimo e pessoal dele. Assim, Paulo não disse, eu estou orando para que você saiba como resolver o problema. Ele não disse, não estou orando para que o seu problema vá embora. Ele não disse, eu estou orando para que você tenha tudo o que você quiser. Ele disse, eu estou orando para que você tenha conhecimento íntimo, pessoal dele. Tudo o que nós realmente precisamos é nos envolver nele. E quando nós o temos, temos tudo o que precisamos. Agora, um dos primeiros nomes que nós ouvimos falar na Bíblia é Yahvé. E estes nomes, como eu disse, são todos usados no Antigo Testamento, eles não são utilizados no Novo. Mas eu acho que isso é apenas emocionante, porque uma vez que chegamos ao Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, e em seguida Ele nos deu o seu nome, e em tudo que nós aprendemos aqui neste fim de semana, até sábado, quando finalmente chegarmos ao nome de Jesus, todo o resto
está nesse nome. Então, o que neste mundo acontece, o quanto o inferno estremece, quando alguém que realmente sabe o que significa, fala o nome de Jesus. Oh, o quanto o inferno treme quando você se levanta de manhã e você levanta as mãos e diz assim: Jesus. Eu espero que este seja um curso de reciclagem sobre como fazer bom uso do nome de Jesus, falar seu nome, perceber o que você está fazendo quando está orando em seu nome, invocando o seu nome, porque seu nome representa Ele. Agora, Yahvé, naquele tempo, não podia sequer ser pronunciado, pois não tinha as vogais. Era apenas YHWH. E, na verdade, os israelitas fizeram isso de propósito, porque eles reverenciavam tanto a Deus que eles ficavam com medo de falar o seu nome. Agora, eu não quero incentivar ninguém aqui a sentir medo de Deus, mas a Bíblia diz que devemos ter um medo reverencial e temor, e eu pessoalmente acho que nós precisamos mais disso na igreja de hoje. E alguns de vocês realmente não entendem o que eu quero dizer com isso, porque você cresceu em toda essa cultura casual de que Deus é seu amigo. Bem, sim, Ele é. Deus é nosso amigo e nós podemos estar à vontade com Ele, mas Ele é também para ser reverenciado, para ser temido, para ser adorado, para ser obedecido. Amém? Então eles nem sequer diziam o nome de Deus e mais tarde as vogais foram adicionadas e então Yahvé significa literalmente, eu amo isso, eu sou. E de todos esses nomes de que eu vou falar a respeito, todos têm um significado, todos descrevem algo do caráter de Deus que pertence a você como crente em Jesus Cristo. Esta é uma mensagem muito prática, porque você vai ver através disso quem é Deus e quem Ele é para você. Não apenas quem Ele é para outra pessoa, mas este é um seminário de construção da fé neste fim de semana. Sua fé em Deus, ela será ativada. E você vai se livrar de muitos dos seus medos, preocupações e ansiedades e de muitas coisas que atormentam você no seu dia a dia. Amém? E eu provavelmente não vou ser capaz de explicar isso corretamente, a menos que você apenas entenda, mas vou fazer o meu melhor. Por alguma razão, esse nome, eu sou, apenas cada vez que eu digo e que eu reflito sobre isso, eu só posso ficar tipo assim, uau! Quem neste mundo é você? Quando a única maneira de descrever a si mesmo é eu sou. É isso, eu apenas estou aqui. E quando Moisés foi chamado para ir até o faraó e ele estava com um pouco de medo, ele disse em Êxodo 3:14, quando eu for ao faraó e ele me perguntar quem me enviou, quem hei de dizer que você é? E vamos olhar o que Êxodo 3:14 diz. Vamos olhar muitas escrituras aqui neste fim de semana. Se você não gosta, você vê o lugar errado. E Deus disse a Moisés, eu sou quem eu sou, e o que eu sou, e eu vou ser o que eu vou ser. E ele disse, você deverá dizer isso aos israelitas, eu sou, enviou-me. Então isso é tudo que eu tenho que dizer hoje. Eu sou, me enviou aqui. E Ele é o que Ele é. Ele vai ser o que Ele vai ser. Ele vai fazer o que Ele vai fazer. E não é dar conta de ninguém. E ninguém pode pará-lo. E quando Ele é, se nós sabemos quem Ele é, então medos se dissipam. E todos os problemas desmoronam como os grãos de areia no mar. Algumas pessoas passam a vida inteira rejeitando a Deus e dizendo coisas sobre eles que não faz qualquer sentido. Eu lembro-me do meu pai, que graças a Deus, por ele ter sido misericordioso com ele, mas meu pai
Ele estava sempre tirando um sarro de alguém que tivesse algo a ver com Deus e ele simplesmente achava que sabia muito e realmente não sabia nada. E claro, ele estava apenas vivendo como o diabo e maltratando as pessoas, abusando de mim, maltratando minha mãe e não era outra coisa senão um homem atormentado. Então ele dizia, bem, eu serei salvo algum dia quando eu for bom e estiver pronto para isto. Sabe, como se ele pudesse simplesmente dar as cartas e ter Deus aparecendo para salvá-lo sempre que ele o quisesse. E a Bíblia diz, sabe, quero que você escute, a Bíblia diz que o Espírito de Deus nem sempre se esforça com os homens. E assim, e eu não estou dizendo que, sabe, você não possa ser salvo a qualquer momento, mas eu estou dizendo que quando Deus está lidando com você, não queira deixar isso de lado para uma outra hora, porque apenas no caso de talvez o seu tempo aqui acabar, antes de você decidir que é a sua vez de dar a sua vida a Deus, eu acredito que quando Deus lida com a gente, nós temos de perceber que Ele fala sério, e Deus já está lidando com as pessoas aqui. Esta noite, já tem pessoas, sabe, sentadas em suas cadeiras, que você não é tão sério em seu relacionamento com Deus como deveria ser. Talvez alguém tenha te trazido aqui hoje, você nem sequer sabe por que você veio, e Deus quer virar sua vida de cabeça para baixo, transformá-la em todas as direções. E eu te digo, se você abrir seu coração esta noite e convidá-lo a entrar, você vai começar a melhor jornada de sua vida. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Ok, eu vou fazer uma série neste fim de semana. É sobre todos os nomes redentores de Deus na Bíblia. Eu estou dando o nome de quem é Deus. Eu estou fazendo isso não só para você que está aqui, mas para todas as pessoas ao redor do mundo que não conhecem a Deus ou pensam que conhecem a Deus, mas realmente não conhecem. Veja, eu estou preocupada por causa de toda a pressão que existe em nosso mundo hoje para as pessoas não acreditarem em Deus. E todas as pessoas que ainda acreditam em Deus, mas que adiam servir a Deus por um momento mais conveniente em suas vidas, o que é uma coisa muito perigosa para se fazer, porque nenhum de nós realmente sabe em que momento Deus vai nos chamar para casa. Eu acho que se alguém... Eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Eu acho que alguém que realmente conhece, que realmente sabe quem é Deus, você jamais poderá não
acreditar nele e não querer ter um relacionamento com ele. Eu não acredito que qualquer pessoa neste edifício, nesta noite, que não tenha recebido Cristo como Salvador, depois de ouvir-me, não creio que haja alguma maneira de você sair por estas portas